Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que vai iniciar uma série de conteúdos sobre fotografia, arte e não para por aí não, a gente vai falar bastante também sobre empreendedorismo, negócios, carreira, marketing, então fiquem ligados, apertem os cintos que vem muita coisa boa por aí. Hoje eu vou falar de um tema que vem movimentando bastante o mundo da fotografia, e não só o mundo da fotografia, mas o mundo das artes de uma forma geral. É um tema que vem gerando muitas discussões, que ao meu ver são discussões extremamente benéficas e construtivas, para a atuação do fotógrafo. Então, se você pensa em atuar exclusivamente com a fotografia fine art, se você pensa em ser percebido como um fotógrafo de valor, vem comigo, eu te garanto, a jornada ela é apaixonante. Eu sou a Karina Bordalo, fotógrafa há mais de 8 anos e eu também sou psicóloga, eu atuo com desenvolvimento de pessoas há mais de 18 anos. Então, vamos agora para o que interessa, a ideia é explorar, de uma forma mais aprofundada a definição do termo fine art. É uma definição polêmica. Por que é uma definição polêmica? Porque muitas das vezes ela traz conceitos muito subjetivos, inspiradores, mas eu vou falar aqui para vocês, então fica até o final, eu vou falar de uma maneira muito clara, muito simples, trazendo exemplos práticos do que é de fato a fotografia fine art. Originalmente, o termo fine art significa belas artes. Na tradução, ao pé da letra, significa uma fina arte. O termo ele veio da pintura, das artes plásticas, da poesia, da dança, do teatro também. E aí vocês me perguntam, Karina, mas e a fotografia? Bom, pessoal, a fotografia, inicialmente, ela não era reconhecida como arte. Falando um pouquinho de história, a fotografia surgiu em 1826 e nesse período ainda se discutia muito o seu valor artístico. Isso porque devido ao processo mecânico que passava. Então, a gente percorreu aí uma longa jornada e foi apenas no século XX, com o movimento do pós-modernismo, que a fotografia passou a ser finalmente reconhecida como arte. E antes de me aprofundar nesse tema, é de extrema importância entender também o significado do que não é fine art. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, sabe aquela fotografia que vai ser inserida dentro de um passaporte? Ela não é uma fotografia fine art. Um outro exemplo, aquela típica foto dos jogadores agachados antes de uma partida de futebol. Essa fotografia, pessoal, também não é considerada uma fotografia fine art. Agora, um terceiro e último exemplo para vocês. Uma fotografia da fachada de um supermercado. Essa fotografia ela vai ser utilizada para fins de divulgação, para fins de publicidade da marca. Então, ela também não é considerada uma fotografia fine art. A fotografia fine art, ela prioriza a arte em si. E tudo que não prioriza a arte, prioriza o quê? O documento, no caso do passaporte, o assunto, no caso dos jogadores, e a marca, no caso do supermercado. A fotografia fine art, ela está relacionada à arte, a forma como o fotógrafo, ele expressa os seus sentimentos, a forma como ele conta uma história e a forma como ele expõe uma ideia criativa. Karina, e as fotos conceituais, elas são fotos fine art? Sim, com certeza elas são fotografias fine art. Elas são fotografias conceituais que traduzem uma mensagem mais abstrata, elas são repletas de significado. E elas se utilizam de quê? Da criatividade para representar ideias, para representar emoções. E além das fotografias conceituais, quando a gente fala em fotografia fine art, a gente também tem outros diversos estilos de fotografia que podem ser consideradas fine art também, como as fotografias de natureza, que é a minha especialidade, os retratos, as fotografias macro, minimalista, street, arquitetônicas. Então, a gente tem uma série de nichos dentro da fotografia que trazem
né, toda a filosofia e o conceito do que é uma fotografia fine art, porque tudo aquilo que o fotógrafo dispõe a fotografar e que tem uma história envolvida, que conta um início, um meio e um fim, é considerada uma fotografia fine art, porque traz o seu propósito, traz o seu olhar, traz a sua visão de fato. Tá? Então, tudo que é considerado a visão do fotógrafo, a forma como ele sente, a forma como ele vê, é considerada uma fotografia fine art. Mas aí vocês me perguntam, Karina, por que é tão importante entender o que é e o que não é fotografia fine art? Bom, entender essas diferenças e os conceitos de forma geral vão te oferecer, além de conhecimento, segurança ao se comunicar com o seu cliente. Isso vai agregar muito valor ao seu trabalho. Eu sempre reforço na minha comunicação com os meus clientes que meu trabalho não é sobre vender quadros, entende? Vai muito além disso. Entender o verdadeiro significado da arte e do que você quer transmitir enquanto artista irão impulsionar muito o seu trabalho e a sua carreira. Não é simplesmente pegar a sua câmera, sair com ela por aí, dominar as configurações e fazer o clique. Fine art está relacionado aos seus sentimentos, às suas intenções, às suas histórias. Por isso eu considero o enredo da foto tão importante. Essa foto, por exemplo, ela diz muito sobre a minha relação com o meu pai. Nós estávamos em Lisboa e a gente estava caminhando junto até esse ponto da foto, ele estava segurando o meu tripé e eu estava ali com a minha mochila pesada, a minha câmera, todas as minhas lentes. E antes da gente chegar nesse local, eu estava observando locais que eu considerava ser o ponto perfeito para essa foto. E ele me olhava o tempo todo com muita admiração, com muito cuidado, com muito amor. E nessa foto, falando um pouquinho mais tecnicamente, eu utilizei uma técnica de longa exposição de 30 segundos. E ele, o tempo todo ali, ao meu lado, parecia que ele estava fotografando junto comigo, muito ansioso pelo resultado em traduzir daquele momento de amor entre pai e filha em uma obra de arte. E qual foi o nome que eu dei a essa obra? Sincronicidade. E de acordo com a psicologia, a sincronicidade é o compartilhamento mental de pensamentos e é exatamente isso que traduz, de uma forma muito fiel, a minha relação com o meu pai. Eu fiz uma narrativa, contei uma história e propus aqui um significado. Deu para perceber? Então, o grande benefício de tudo isso é o que de fato vai te diferenciar enquanto artista, enquanto fotógrafo e vai realmente levar você a um outro nível de carreira. Então, me responde uma coisa, o que você prefere, Você acha que vale mais sair clicando por aí sem propósito, sem intenção, sem narrativa ou propondo um valor diferenciado ao seu olhar? Eu tenho certeza que quando você escuta esse tema, fine art, você pode pensar, mas é um tema muito polêmico, deixa pra lá, isso não vai diferenciar em nada no resultado das minhas fotos. Mas acredite, vai te diferenciar muito enquanto fotógrafo, enquanto artista também. Vai diferenciar principalmente na sua bagagem cultural. Vai te ajudar a se expressar cada vez melhor, seja com ou sem a câmera na mão. E já que agora nós falamos de uma forma muito clara o que é a fotografia fine art, a gente vai falar de conceitos que se confundem, mas também que a complementam, que é a impressão fine art e a montagem fine art. Esses dois conceitos, eles têm na verdade, duas características em comum, que são a longevidade e a preservação das obras. Vamos entender um pouco mais? Fotografia é a linguagem que eu quero transmitir. A impressão e a montagem, digamos que sejam um envelope. Ficou claro? É o que vai de fato abraçar a sua arte. Então vamos lá. A impressão fine art é a arte de imprimir dentro dos critérios que garantam a preservação e a longevidade
da sua obra. Para isso, são necessários alguns requisitos, e eu vou falar aqui de 4 requisitos para garantir esse padrão fine art da impressão. Primeiro, impressora jato de tintas com 10 ou 12 cores, e aqui nós vamos ter uma fidelidade de cores para a sua obra, portanto, quanto maior a quantidade de cartuchos, maior vai ser a qualidade das impressões. Segundo ponto, monitor calibrado, que também é fundamental para garantir uma maior fidelidade de cores. Terceiro ponto, papel adequado. A escolha do papel é o que vai de fato definir a vida útil e a longevidade da sua obra. O papel fine art ele é um papel composto com pH neutro e fibras naturais. Os mais comuns são os papéis do tipo algodão, que tem qualidade superior, e alfa-celulose, que é feito da polpa da madeira. E agora o quarto requisito, que são as tintas com pigmentos minerais. Diferentemente das tintas corantes, as tintas pigmentadas elas não penetram no papel. Elas grudam, sobre a sua superfície, além de serem muito mais resistentes. Além disso, tem uma profundidade de cor muito maior, além de ter também uma maior nitidez da obra. Agora que já sabemos o que é fotografia fine art e impressão fine art, a gente parte para montagem fine art. Isso mesmo. É o processo, de envelopar a nossa arte. Ele não termina na impressão, a não ser que você, opte por oferecer apenas esse serviço ao seu cliente. Mas vamos pensar sobre o pilar de uma pessoa que vai adquirir uma obra sua. Se ele escolher o seu trabalho e você não oferece a montagem, ele vai contratar, obviamente, esse serviço de terceiros, certo? Agora imagina ele com uma BMW nas mãos, que é a sua obra fine art impressa com todos os critérios de qualidade que já falamos, mas com uma gasolina adulterada, que seria a montagem fora dos padrões fine art. Não faz sentido nenhum. Eu sempre ofereço a obra completa para o meu cliente. Até hoje eu fiz apenas 2 únicas vendas na qual eu enviei apenas a impressão. Apenas 2. E ainda assim entrei em contato com as moldurarias nas cidades dos meus clientes para entender como eles conduziam o processo de montagem. Tudo isso para garantir ao meu cliente uma obra 100% fine art. Quando falamos em montagem fine art, falamos também em longevidade. Por isso, é fundamental a utilização de um material livre de ácido. Para fazer a adesivação da obra, por exemplo, da fotografia, a gente pode utilizar 3 tipos de materiais. O primeiro é o alumínio composto, ACM, que é o mais indicado para obras de grande dimensão. O segundo é o foam board, que é um material resistente à umidade, mas não tanto quanto o alumínio composto, mas pode ser utilizado para obras menores, por exemplo, de até 70 centímetros por 1 metro. E terceiro, nós temos o PS, que é um plástico com elevada resistência à umidade, ao calor, a impactos também. E aí, no fechamento, é utilizado um poliondas, que é um material leve, antimofo e ajuda a isolar a entrada de umidade. E um outro ponto importante é com relação ao vidro, que se trata de um meio ácido. Por isso, a obra jamais deve encostar diretamente no vidro. O vidro ele transpira com as variações de temperatura. E existem 2 formas da gente não encostar a obra diretamente no vidro. A primeira é com um passepartout e a segunda é com a baguete de reforço, que é uma baguete bem fininha, quase que imperceptível e faz o afastamento da imagem impressa do vidro. Tá? Com relação aos tipos de vidro, hoje a gente tem o comum ou o cristal, que é o vidro mais conhecido, é um vidro transparente. Em casos de ambientes com alta luminosidade, ele tem um reflexo natural. É um vidro que oferece um brilho natural à arte, à fotografia, mas sim, ele tem reflexo.
Depois a gente tem o vidro Art Glass. O vidro Art Glass é um vidro padrão museológico, com uma taxa de reflexão menor que 1%, quase que imperceptível, e tem alta proteção contra raios ultravioletas também. Traz uma fidelidade muito grande de cores à fotografia. E também temos o vidro anti-reflexo, né? Um vidro fosco que não permite afastar a arte diretamente do vidro. Se o afastamento é feito, ele causa uma distorção da imagem. Então, obrigatoriamente, a imagem é grudada no vidro. Eu não costumo utilizar esse vidro, porque quando a gente não afasta a arte do vidro, perde completamente o conceito fine art. E além disso, a foto fica sem brilho, fica fosca, tira a luz da fotografia. Deu para entender? Então, sobre as molduras, nós temos as molduras artesanais, que é a minha preferida, e temos também as pré-fabricadas. Então, vamos lá para o conceito. A moldura artesanal, ela é uma moldura inteiramente manual. As lâminas são naturais, né? Os veios da madeira, eles são totalmente perceptíveis. É uma moldura muito, muito, muito bonita. Já a moldura pré-fabricada, elas não são em lâmina natural. A madeira, ela é mais lisa, digamos assim, é uma lâmina tingida. Então, a gente não consegue ver as veias da madeira como a gente consegue nas artesanais. Eu já falei aqui para vocês que eu sempre menciono aos meus clientes que eu não vendo simplesmente quadros. Eu vendo o brilho, a luz, a vida para o ambiente. É como se fosse um sonho, na verdade. Eu estou vendendo um sonho e eu não quero que esse sonho ele seja interrompido em poucos anos. Eu quero que esse sonho ele atravesse muitas gerações. Então, eu não vendo uma fotografia de um banco de imagens, por exemplo. Não faça das suas obras um banco de imagens. O cliente, quando ele está comprando uma obra fine art, ele quer comprar exclusividade, ele não vai ver isso em uma larga escala. Agora, se você chegou até aqui, é porque você se interessa pelo tema e eu acredito até que pensa ou já atua na área. Então, por onde que você pode começar? Primeiro, é importante ter clareza no entendimento do conceito de que fotografia fine art é a forma do fotógrafo se expressar, certo? É a liberdade que ele tem de evidenciar a sua arte da forma como ele pensa e como ele sente, de contar uma história. Vários nichos da fotografia utilizam essa vertente e esse modo de ser. Agora, se a sua intenção é transformar a sua fotografia fine art em obras de arte, você precisa conhecer o processo técnico de impressão e montagem fine art também. Mas, Karina, eu vou precisar fazer as impressões, eu vou precisar fazer as montagens das minhas próprias obras? Não, fica tranquilo que você não vai precisar entender de uma forma muito aprofundada sobre esse assunto. Esse processo ele vai ser realizado por profissionais especialistas na área, mas eu acredito sim na importância de entender como tudo isso funciona. Minimamente isso é importante, esse entendimento é importante. Esse conhecimento ele vai oferecer para você, fotógrafo, muito mais segurança ao trocar informações com o seu cliente, né? A tirar as dúvidas dos seus clientes, a mostrar o diferencial do seu trabalho e também, o mais importante, vai te oferecer um repertório como um artista fine art. Bom, chegamos ao fim dessa aula. É apenas a primeira de muitas que virão sobre esse tema. Não deixa de curtir, de comentar, de seguir a nossa página, combinado? Eu vou responder todas as dúvidas de vocês e um grande abraço, até a próxima e simplesmente deixe brilhar!